na série de estudos, no comentário expositivo da carta de Paulo aos Filipenses, do pastor Hernandes Dias Lopes. E o tema deste dia é a confiança que conduz uma igreja triunfante. Irmãos, hoje nós iremos refletir e meditar no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Pai do Senhor Gonzaga. E nós iremos fechar essa primeira parte, essa última sessão desse primeiro capítulo, desse estudo que já iniciou com o pastor Leonardo, também com o nosso irmão professor Pedro Francelino. E nós iremos fechar esse capítulo 1, dos versos 19 até o verso de número 30, tendo como este tema a confiança que conduz uma igreja triunfante. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de iniciar trazendo o objetivo desta lição, o objetivo desse estudo, o objetivo onde a palavra do Senhor nos mostra nesta carta que Paulo envia à igreja lá de Filipos, e tendo aqui também a proposta naquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, coloca em seu livro, citando diversas fontes, e temos aqui como objetivo dessa lição, compreender que o ensino do apóstolo Paulo visava olhar para o futuro e não para as circunstâncias que ele se encontrava. Veja, a maneira de como Paulo expressa sua situação aqui, como ele estava vivendo, ele expressa de uma forma mais confiante naquilo que estava futuramente. Ele podia expressar aqui dor, sofrimento, vontade de morrer logo para estar com Cristo, mas ele olhava para as circunstâncias lá na frente, não naquilo que somente lhe acontecia no atual. Nessa perspectiva, Paulo nos apresenta aqui algumas formas de viver sem medo do futuro, diante das coisas que nos acometem. Ele lança mostrando aquilo como ele estava vivendo, como ele lançava para a igreja ao enviar esta carta, e ao mesmo tempo isso percorre para toda a história do cristianismo. E algumas formas que nós iremos ver olhar para a vida com os olhos de Deus. Também olhar para a vida pela ótica dos irmãos, daquilo como nós convivemos uns com os outros, como é que eu vejo, interpreto o meu próximo, o meu irmão, como ele se transcorre nas suas lidas de tribulações e de perseguições, e ter a certeza e a expectativa da libertação. Quarto e último objetivo que nós podemos ver dentro do objetivo da lição é a forma de viver para Cristo. É um privilégio. Então, nós iremos transcorrer aqui nesta lição, percorrer nesse conteúdo e, inicialmente, nós vamos adentrar olhando para a vida com os olhos de Deus. Esse contexto, ou o contexto em que Paulo estava vivendo, não era nada agradável. E por que você diz, como não era agradável a vida que Paulo estava vivendo? Porque Paulo encontrava-se preso. Paulo aguardava o seu julgamento. Por isso trazia um pouco de inquietação na sua vida, e não é diferente com qualquer um de nós, quando nós sofremos alguma perseguição. Porque há uma inquietação no coração, no sentimento, no interior do servo de Deus, quando chega uma perseguição à sua frente. E essa perseguição, em qual Paulo também aguardava o seu julgamento, ele também havia uma sentença que poderia levá-lo à morte. E Paulo ali estava angustiado, com medo, porque não saberia de fato o que poderia lhe acontecer.
essa condição no qual Paulo, o apóstolo Paulo, se encontrava, tanto ele como os irmãos em Filipos, que também sofriam perseguição, sofriam uma situação também de desesperança diante das circunstâncias que lhe acometiam, ainda geravam uma esperança e alegria em que Paulo pudesse ser absolvido das acusações. E, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, diante dessa situação que ele vivia, ele encorajava a igreja de Filipos que estivesse a viver pela fé de igual modo como eles viviam. Portanto, meus irmãos, se faz necessário observar a primeira parte da situação de Paulo na pregação de Cristo. Se vale lembrar naquilo que ele já falava desde o início dessa parte, desse período, dessa perícope, dessa segunda perícope desse primeiro capítulo, e esse trecho onde ele inicia no verso 12, demonstra a situação pessoal de Paulo, demonstra de fato o que ele veio pregar, o que ele pregava e como ele trazia para a igreja a necessidade de poder pregar a Cristo, mesmo com as situações que lhe acometia. Primeiramente, se você voltar no verso 12, você verá, em primeiro lugar, que Paulo ele olha para o passado sem amarguras. Veja no verso 12 que ele: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então ele olha para as circunstâncias que ele estava a passar. Aqui é uma das epístolas que podemos chamar epístolas da prisão, como o Dr. Russell Shedd tem em seu livro, a epístola da prisão. E aqui, Paulo, mesmo preso, ele diz que as circunstâncias que estavam acontecendo com ele contribuía para o progresso do Evangelho de Cristo. Ele sofreu perseguição, açoites, prisões, acusações, privações, fome, frio, mas ao computar, ao relembrar esse passado que acometeu-se em sua vida e o que estava acometendo na vida presente dele, quando ele escreve essa carta, ele diz que essas contribuições, elas foram positivas para o progresso do Evangelho. Paulo não olha para as circunstâncias que lhe acometeu, ou que ainda lhe estava proposto a cometer. Ele não traz rancor para com as coisas que acometeu com Cristo, mas ele olha para o resultado daquilo que estava acontecendo. O resultado daquilo que estava acontecendo, daquilo que aconteceu, e ele não traz amargura, ele não traz ressentimento diante de tudo aquilo que lhe foi acometido. Irmãos, em segundo lugar, Paulo olha para o presente com alegria. Veja que nos versos de número 13 a 18, Paulo, diante da prisão que ele estava, não cessa de trabalhar em seu ministério. Talvez você diga, mas Paulo estava preso. Como é que ele trabalhava para o Evangelho? Se nós olharmos do verso 13 ao 18, nós veremos que Paulo não se cansa de falar do Evangelho da transformação. Paulo não cessa de trabalhar em seu ministério. Na verdade, ele abriu-lhes novos horizontes para a pregação. As circunstâncias da perseguição que chegava à sua vida, na verdade, apareciam novas oportunidades para ele poder pregar o Evangelho. E não fazer com que ele cessasse de parar de falar do Evangelho da transformação.
A igreja de Roma foi revitalizada em detrimento da obra que ele realizou por suas algemas. Veja, aí você diz, mas a igreja foi revitalizada por quê? Paulo ele realizou obras maravilhosas, mostrando fielmente a doutrina, o evangelho da salvação de forma muito fiel, trazendo as verdades daquilo que Cristo deixou, as suas marcas, que a sua igreja tinha e tem o dever de seguir com as marcas que Cristo realizou e que Cristo deixou para que nós viéssemos a cumprir. Porém, a igreja de Roma não cumpria. O povo de Roma não cumpria com essas verdades. Mas quando eles observaram a necessidade de olhar as marcas que Paulo realizava conforme a vontade do Pai, aí ela precisou de ser revitalizada e ela buscou cumprir conforme a graça e a vontade de Deus, lançando na existência da obra que Paulo realizou, uma grande obra missionária. Em terceiro lugar, meus irmãos, nessa perspectiva, Paulo olhava para o futuro com gloriosa certeza. É o contexto que nós iremos adentrar no texto base da nossa lição desta manhã. A partir do verso 19 e o verso número 23, iremos decorrer com as verdades que Paulo traz diante do seu sofrimento e, ao mesmo tempo, a provisão da propagação do evangelho que ele estava vivendo ali mesmo preso. Primeiro, que o futuro não amedrontou Paulo. O futuro que poderia acontecer talvez trouxesse inquietação, talvez não trouxe inquietação, que nós vemos, mas isso não chegou a amedrontar Paulo. Nós podemos ficar abalados, um pouco aflitos, mas não temerosos quanto ao que pode chegar em nossas vidas. E aqui é morte. Era a morte que estava a chegar aqui às portas do apóstolo Paulo. Ele estava preso, sendo julgado, e a qualquer momento poderia chegar a sentença que ele seria morto. E aqui, meus irmãos, o futuro não traz medo ao apóstolo Paulo. O fim da linha não é o martírio, mas sim a glória que está proposto para cada servo de Deus, para cada um daquele que segue fielmente até a morte, qualquer que seja a perseguição, qualquer que sejam as circunstâncias que possa vir a morte, o fim do martírio, ou a morte física, não traz medo para o crente genuíno. A morte para ele não é um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. O que interessava ao apóstolo era partir para estar junto ao Mestre. O pastor Hernando Dias Lopes, ele cita o teólogo Warren Wiersbe, lembra que por causa das cadeias de Paulo, Cristo tornou-se conhecido. Por causa daquilo que Paulo cumpriu, aquilo que ele realizava em seu sofrimento, passando sofrimento, dor e muita perseguição, cada vez mais que isso era cometido em sua vida, mais Cristo tornava-se conhecido. Nós vemos aí no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Veja o alcance da mensagem de Paulo, veja o alcance do sofrimento, veja que as algemas prendiam a Paulo em um determinado local, mas não algemava o evangelho da salvação, não tirava o poder que Deus deu à vida dele na pregação para anunciar o evangelho. É maravilhoso quando nós vemos que diante das situações difíceis que nos é proposto, sempre há uma oportunidade, sempre há uma esperança para que nós venhamos a falar do amor de Deus, do amor de Cristo. Deus, ele confere com poder, através do seu Espírito, para cada um de nós, a falarmos segundo a sua bondade,
a sua misericórdia, o seu amor. E isso é através da fé, meus irmãos. Talvez se nós fôssemos olhar pelas circunstâncias que nós vivemos a cada dia, talvez pudesse gritar mais à vontade de poder fazer qualquer outra coisa do que falar do amor de Deus. Poderíamos murmurar, poderíamos só reclamar, poderíamos só dizer, a vida não está boa e é melhor morrer, como o apóstolo Paulo mesmo diz aqui, mas depois ele reconhece a fraqueza dele. Mas Paulo vê uma oportunidade de poder pregar o Evangelho. E ele mostra que tornaram-se conhecidas as verdades do Evangelho da salvação, tanto pela guarda pretoriana, esse poderia ser os oficiais, e a todos os demais que ali eles estavam a participar. Olhando para a vida, nós propomos aqui, né, olhando para a vida com os olhos de Deus, e também vimos com o objetivo de, Paulo nos demonstra, através aqui deste comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, traz ainda, olhando para a vida pela ótica dos irmãos. O fato aqui é interessante, é muito interessante. Paulo, ele não só olha na possibilidade que estava acontecendo com ele, mas ele olha para os irmãos que ele estava a enviar essa carta. Ele sabia da necessidade e das circunstâncias que também acometia com a igreja do Senhor, com os irmãos que já confessavam e professavam a fé em Cristo Jesus. Paulo jamais centralizou sua vida em si mesmo, naquilo que desejava ou necessitava. Ele sempre abriu mão de seus direitos em favor do próximo. Em certo momento, preferiria até morrer e estar com Cristo. Mas, por amor à igreja, estava disposto a permanecer, a realizar aquilo que ele foi chamado a ser e a fazer. Se para ele o viver é Cristo, o motivo para continuar vivo é abençoar os irmãos. Veja o que é que ele nos escreve nos versos 24 e 25. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E aqui, entenda aqui, não é permanecer na carne aqui, não é permanecer pecando conscientemente, mas vivendo com esta carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e o gozo da fé. Veja que Paulo decide em não parar com a sua obra missionária, que o foi confiado. Paulo é como uma vela, como o pastor Hernandes Dias Lopes coloca aí no livro. Paulo é como uma vela, ele quer brilhar com a mesma intensidade enquanto viver. A chama no coração não pode se apagar. A vela, a chama, a luz, é necessário estar acesa, ligada, visível constantemente, independente das situações que nos venham a cometer, independente das perseguições, das lutas diárias. Paulo nos chama a olharmos diante daquilo que ele sofria, e às vezes nós nem sequer temos 10% de perseguição em nossa vida em relação àquilo que ele vivia. Às vezes vivemos uma vida tão confortável e mesmo assim a nossa vela, a nossa chama, a nossa luz não acende, ela não brilha. Jesus, em seu sermão, ele nos exorta, ele nos orienta, ele nos ensina que a luz ela deve estar no alto para que todos possam vê-lo. O Evangelho precisa ser pregado, precisa ser vivido, para que essa intensidade dessa luz alcance vidas e vidas sejam salvas. E é nesse sentido que Paulo abre as cortinas da sua alma e nos oferece sua visão confiante quanto ao futuro
que não devemos temer. Primeiro, meus irmãos, ele vai nos mostrar a certeza da libertação. No versículo 19, aqui vamos discorrer naquilo que Paulo nos mostra acerca da realidade que ele vivia, mas também mostrar um pouco da essência de um ser humano, que mesmo por fé, sabendo das coisas que estavam propostas para o futuro, mesmo tendo a certeza, nós vemos Paulo aqui como ser humano mesmo. É certo que alguns chamam de santo, alguns dizem que foi um homem que podia colocar lado a lado com Cristo, no mesmo patamar de essência. Mas Paulo era homem, um ser humano como a nós mesmos. Porém, ele realizou as obras que Cristo o chamou para realizar e cumprir, independente se poderia trazer sofrimento ou não. Mas mostra aqui uma característica de um ser humano que sente dor, que sofre e que roga a amada igreja, que sabe da necessidade para que o objetivo também dele que pudesse realizar na sua obra missionária, na propagação do Evangelho, carecia das orações dos irmãos. E ele também orava para com a igreja. Paulo é um cristão, mas continua sendo humano. Ele não tem prazer em sofrer e certo de que o seu sofrimento não era meritório. Ele está preso, mas seu desejo é sair da prisão. Seu desejo era sair daquele contexto que ele vivia. O apóstolo afirma: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele queria se livrar. Ele necessitava na sua mente entender e saber que ele precisava pregar até os confins da terra, até onde ele pudesse chegar. A Bíblia nos mostra que ele não chegou aonde ele desejou no seu objetivo. Os confins da terra, que alguns teólogos possam interpretar quando Paulo ele lança nas suas palavras, no seu entendimento, seria mais ou menos até a costa oeste da Europa, porque ali depois era só o mar, na visão dele, só o mar, e daquelas pessoas da sua época. O desejo de Paulo era chegar na Espanha e poder pregar aquilo que ele saiu desde a sua primeira viagem missionária. Irmãos, a palavra usada por Paulo para libertação pode significar aqui segurança, salvação ou bem-estar. Esse era o desejo de Paulo, dele poder livrar-se das algemas, livrar-se ali do cárcere e poder pregar um evangelho com segurança, pregar um evangelho que trouxesse salvação aos seus irmãos na fé. E Paulo gostaria de ter um bem-estar, mas Paulo demonstra confiança nessa libertação por algumas razões. O pastor Hernando Dias Lopes, ele traz algumas outras, mas eu vou listar apenas duas dessas razões que Paulo demonstrava uma confiança para que ele pudesse estar liberto lá do cárcere, liberto das algemas. Mas a primeira razão é pela oração da igreja. Veja que no verso 19 ele começa mostrando aí: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, oração, era o que ele estava necessitando ali também dos irmãos. Paulo foi o maior teólogo do cristianismo, ele foi o maior intérprete das verdades cristãs. Portanto, vemos que nenhum outro personagem no Novo Testamento
expressa tanta confiança na oração como ele. Ele ora pela igreja e pede também orações da igreja. Ele está preso e tem certeza de sua libertação por causa das orações da igreja a seu favor. Paulo, ele ora pela igreja, mas ele também conhecia e sabia da grande necessidade que a igreja devia orar pela vida dele, para que ele pudesse vir a realizar tudo aquilo que estava proposto em seu coração e também naquilo que Deus estava a contemplar diante do chamado dele. Meus irmãos, a Bíblia nos diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aqui precisa entender, não é por repetição, é pela vontade e a misericórdia de Deus, que conhece o coração, que conhece a mente, o entendimento dos seus servos, que roga, que pede por súplicas ao nosso Deus eterno. O teólogo aqui citado pelo pastor Hernando Dias Lopes, Ralph Martin, diz que a súplica dos filipenses é resposta à sua súplica, resposta à súplica de Paulo ao favor deles. Veja que há uma mente transformada, como Paulo diz lá, a necessidade da igreja ter uma mente transformada, que o cristão deve ter uma mente transformada. E aqui há uma só voz, uma só vontade. É Paulo orando pela igreja lá em Filipos, e a igreja de Filipos orando em favor de Paulo. Há uma comunhão espiritual, há um enlace dentro do propósito daquilo que é a igreja do Senhor. Tenha certeza de que a oração do justo pode, por sua eficácia. Meus irmãos, pela provisão do Espírito de Cristo, é a segunda razão que Paulo nos mostra. Veja que ele diz no verso 19, a segunda parte: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Veja que um é a súplica, é a vossa súplica que ele fala, e o outro é a provisão do Espírito. A ação de Deus não anula a intervenção divina, nem a soberania de Deus isenta a responsabilidade humana. Uma vez um irmão disse: rapaz, tem certas coisas que eu não oro pedindo a Deus, porque eu já sei que Deus vai fazer. Não preciso pedir. Se Deus quiser me curar, Ele me cura. Se Ele quiser, não preciso estar pedindo ao Pai se Ele conhece a minha necessidade. Mas Deus nos chama para a nossa consciência estar ligada com a vontade dEle. Se o meu lábio não fala que o coração está cheio, tem que falar. Se a minha vontade é que Deus possa me curar de algo, meus lábios vão falar exatamente isso. Irmãos, vejo Deus pela provisão do Espírito Santo, Paulo será posto em liberdade. Mas essa ação do Espírito Santo vem como resposta da oração da igreja. Veja que há uma união nesse corpo, aonde o cabeça que estava ali a ligar estes membros, a igreja completa ali em Filipos, a vida de Paulo ali no cárcere, o Espírito Santo estava envolvido nessa ação onde Cristo é o cabeça dessa igreja. Cristo é o cabeça de toda essa ação. E vemos que quem dá poder à igreja é o Espírito Santo de Deus. Eu estava lembrando agora há pouco, no culto de doutrina, lá na congregação, geralmente a gente não coloca as professoras para poder ficar na salinha com as crianças. Elas ficam no banco ou na mesinha,
observando e vendo o estudo doutrinário. E eu lembro que nós propomos já desde 2019, desde o início de 2019, as crianças ficarem atentas ao estudo, e elas ficam observando o que se é falado no estudo doutrinário, e elas vão colocando no papel, vão desenhando. Algumas não conseguem desenhar, elas fazem tipo um mapa mental. O Pedrinho é que às vezes consegue fazer muito mapa mental. Ele vai anotando, ele desenha uma igreja no centro e vai ligando. Aí, uma hora eu perguntei à igreja, quem é que dá poder à igreja? Aí eu lembro que Andressinha e Pedrinho, Jesus. Aí eu disse, coloque aí no papel, coloque no papel. Então é interessante entender e compreender, por mais que a igreja se lança em oração, em súplica, está unida, ela está sendo nutrida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito é quem dá poder. O Espírito Santo de Deus é quem confere poder à igreja para que todos possam estarem unidos, orando uns pelos outros. Meus irmãos, Paulo mostra aqui ainda a expectativa da libertação. Veja no verso 20, ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo se lança numa grande expectativa e esperança, tendo a certeza de que em nada seria envergonhado. Talvez para alguns que estivessem com ele lá no cárcere, estavam envergonhados pelo fato de ter sido preso. Mas a certeza que nós temos, que muitos que estavam ali, é certo que apenas Paulo pudesse estar preso por um objetivo, porque ele estava a anunciar e pregar a Cristo. E os outros tinham cometido algum outro crime, alguma outra questão que não era da mesma forma como Paulo. Paulo compreendia o propósito de glorificar a Cristo naquilo que estava realizando no seu corpo. Paulo compreendia que havia sido comprado por um alto preço e agora queria glorificar a Cristo em seu corpo, como ele mesmo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Paulo diz, meus irmãos, para a igreja de Filipos, que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá, independente do desfecho do processo que estava ali sendo julgado, tanto no caso de soltura, como no caso de execução, ou seja, quer pela vida ou pela morte, haveria de trazer um resultado em glorificar ao nosso Deus eterno. Eu vou adiantar aqui, Paulo ainda diz nesse sentido, no verso 20 desse capítulo, que a glória de Deus é o fim último da existência humana. O nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado em vosso corpo. A confissão de Westminster, a confissão de fé de Westminster, ele vai trazer algo no catecismo menor e acredito um catecismo maior também. O primeiro item que traz no catecismo é que a finalidade para nós existirmos é glorificar a Deus. Se nós observarmos isto, pelo menos nesse primeiro propósito, nós vemos que a nossa necessidade geral é de olharmos para a nossa própria realidade e de vermos aquilo que é necessário que nós devemos realizar. Não nos foi proposto a nascer, a viver somente para recebermos a salvação, mas de olharmos para esse Deus maravilhoso que nos criou e podemos glorificá-lo em todas as circunstâncias. E daí, dentro dessa situação que Paulo havia narrado aqui no verso 19 e 20, Paulo ele explica essa condição dele
no verso 21. O apóstolo Paulo não tem apenas certeza e expectativa, ele tem razões concretas para poder glorificar a Cristo pela vida tanto pela vida, tanto pela morte. Veja o verso 21 que ele nos diz: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja que o morrer para Paulo a eles é lucro. Ele vai explicar essa tal condição que ele encontrava-se. E nós vemos aqui que a vida para Paulo, a necessidade de viver, é viver para Cristo. Para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo o que existe. A existência para aqueles que não confiam, que não acreditam em Deus, que não têm fé em Deus, que vivem a vida como bem quer, a existência da sua vida é somente algo terreno. É natural que essas pessoas lutem desesperadamente pelos valores deste mundo, como dinheiro, popularidade, poder, prazer e prestígio. Porque se isso não for alimentado diariamente nas suas vidas, não tem sentido. A sua existência está ligada somente a poder acordar, respirar e realizar essas questões naturalmente. Mas para o apóstolo Paulo, Cristo é a razão da sua vida. A razão dele viver, de estar vivo, de realizar tudo aquilo que estava acontecendo com ele, porque ele vivia para Cristo, não para si mesmo. A morte é lucro, como ele diz também aqui no verso 21. A morte para o cristão não é o fim da linha. A morte é lucro por isso temos algumas razões. Em primeiro lugar, a morte é lucro porque é o descanso das fadigas, como o Apocalipse de João já nos mostra lá no capítulo 4, verso 13. Vamos só ler aqui esse capítulo 14 de Apocalipse, versículo 13. Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Veja, meus irmãos, que a vida está condicionada a muito sofrimento, mas a morte é um descanso das fadigas. E, em segundo lugar, a morte é lucro porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. O autor dos Hebreus, ele traz esse contexto, que somos aperfeiçoados para poder entrarmos num lar celestial, um lugar de glória, de estarmos com Cristo glorificado. O autor dos Hebreus, capítulo 12, verso 23, ele traz esse contexto. E se faz necessário, meus irmãos, morrer desse corpo, para poder receber um novo corpo glorificado, entrar na cidade santa, na nova Jerusalém, na cidade celeste que está proposta às nossas vidas. E nós vemos que Paulo demonstra uma tensão no conhecimento que ele estava a viver. Talvez, como eu disse um pouco antes, é natural para que isso aconteça, uma confusão na sua mente, uma confusão, uma tensão, como ele demonstra aqui, nos versos 22 a 26. Paulo está vivendo uma grande tensão, ele está dividido se ele deve viver ou morrer, diante das circunstâncias que ele estava vivendo. E daí, você diz, e o que escolher? O que é que Paulo escolhe aqui, por uma certa parte? O que era melhor? O pastor Hernandes Dias Lopes, nesse livro, ele cita o teólogo Moutier. Ele diz o seguinte, diz que Paulo colocava na balança essa tensão,
e vê que tanto a vida quanto a morte, e Paulo nos mostra aqui, tanto a vida quanto a morte são desejáveis. Tanto ele desejava viver, como desejava morrer. E aí, o que fica nessa balança? O que escolher? Ele tem uma preferência. E a preferência que Paulo nos diz aí, de antemão, é pela morte. Paulo não estava suportando mais as perseguições e o sofrimento. Embora ele nos mostre aqui ainda algumas questões para continuar vivendo. Vamos ler os versos 22 a 26. Ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. A fim, veja a finalidade que ele diz que é, porque ele quer continuar vivo, com a finalidade de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Veja que Paulo, ele começa a demonstrar, nos primeiros versos que nós lemos, o desejo de morrer, de estar logo com Cristo. Mas, quando ele observa que ainda há uma esperança, e vendo os frutos do trabalho que ele estava a realizar, ele veio, olha, é melhor ficar um pouquinho mais com meus irmãos. É melhor ficar um pouco mais, porque eu tenho a certeza que ainda irei me alegrar muito mais com os meus irmãos. O desejo semelhante de viver e morrer que Paulo nos propõe aqui, existe uma razão para continuarmos aqui. É de realizar o trabalho no qual fomos chamados a fazer. Somos embaixadores de Deus, como ministros da reconciliação, como cooperadores do nosso Senhor e Salvador. Sabemos das dificuldades, que são muitas, mas Deus, que nos chamou a realizar as obras que tem nos confiado, Ele nos garante que estará sempre conosco em todas as ocasiões. Não é fácil, não é fácil, mas Ele é fiel, Ele é justo, e Ele nos garante com o seu poder, com o Espírito Santo, que nós venhamos a realizar todas as coisas que Ele tem nos confiado a fazer. No verso 23, Paulo nos afirma o desejo pela morte do que a vida. Mas ele nos demonstra ainda alguns aspectos que todo crente, que é importante que todo crente conheça acerca da morte. Eu vou listar aqui apenas um, dentre vários que aí o pastor Hernando Dias Lopes traz, que aí quem tem um livro depois você pode acompanhar, mas ele mostra aqui o desejo, Paulo aqui demonstra talvez o desejo, que fosse ficar livre de um fardo. Por isso que ele deseja morrer. Paulo havia levado o jugo de Cristo, que era suave, como o Evangelho lá em Mateus nos mostra, no capítulo 11, do verso 28 a 30, mas também havia carregado inúmeros fardos dentro de todo o período que ele já vinha passando, anunciando, levando o Evangelho, vivendo aí dias difíceis, às vezes no mar, viajando de barco, a ponto aí de o barco naufragar. E meus irmãos, o ministério de Paulo não foi fácil. Partir, estar com Cristo, significava colocar de lado todos os fardos que ele estava encontrando, pois o seu trabalho na terra estaria já consumado. A morte, nas circunstâncias em que ele se encontrava,
era um alívio da sua fadiga. A morte é descanso. A morte é entrar na posse do reino e no gozo do Senhor. Meus irmãos, e qual o motivo que Paulo tinha para continuar vivendo? Se estava a sofrer e passar por situações difíceis, qual o motivo para continuar vivendo? Veja a alegria de Paulo que gera em seu coração para poder motivá-lo a continuar vivendo. Veja no verso 24: por vossa causa, pela causa dos irmãos lá de Filipos, é mais necessário permanecer na carne, permanecer vivendo nesse corpo. Paulo não tem medo da morte, e até deseja a morte, né? Porque morrer é partir e estar com Cristo. Mas por causa dos irmãos, por causa da igreja lá em Corinto, se faz necessário permanecer vivo. O motivo da sua necessidade de ficar vivo é o progresso e o gozo na fé dos seus filhos espirituais. Paulo via ali os frutos do seu sofrimento, daquilo que Cristo realizou em sua vida. Paulo, ele enxergava a necessidade de poder pregar mais, de olhar para aquilo que estava sendo realizado em sua vida e olhando para aqueles crentes que estavam progredindo na fé. No versículo 25, Paulo diz, e ele diz que está convencido disto: estou certo de que ficarei e permanecerei com vós todos, ou com todos vós. Paulo já estava gerando aí aquela esperança, porque ele estava preso, tendo a certeza e a convicção da libertação, gerando em seu coração que daqui a pouco estarei com vós, livres, libertos. Meus irmãos, dentro dessa situação toda que ele estava a viver, ele exorta a igreja para estarem firmes. Nesses últimos versos agora, de 27 a 30, Paulo exorta a igreja a permanecer firme diante das perseguições. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele cita aqui, novamente, o teólogo Warren Wiersbe. Ele resume este parágrafo aqui dos versos 27 a 30 da seguinte forma: a parte A do verso 27 como coerência, a parte B como cooperação, mostrando que é necessário ser coerente, de ser cooperador, e do verso 28 a 30, de serem confiantes na vontade de Deus. A maior arma contra o inimigo é uma vida piedosa. Veja o que ele chama para viver uma vida piedosa, uma vida de ética cristã realmente praticada. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Ele nos chama para sermos uma igreja. A igreja é mais do que a vida particular que nós vivemos de cada um, ou como a sua igreja como membresia. A igreja é uma equipe, é um time que precisa trabalhar unido, juntos, ligados, em comunhão. Mas não basta aos membros da igreja estarem juntos, eles precisam ter confiança e não viverem assustados diante do sofrimento. Eu trago aqui uma ilustração, meus irmãos, que Jesus ele utilizava muito. Haverá sempre alguém no barco que não terá firmeza se realmente passará pela tempestade. Por isso que Paulo ele chama a igreja a estarem unidos, firmes, diante do sofrimento, da perseguição que eles estavam vivendo. Mas eles reconheciam que dentro desse meio, desse corpo,
haveria alguém que estava ali fraco, querendo desistir, sair da realidade que Cristo chamou para ser. Por isso, meus irmãos, não é diferente. Haverá sempre pessoas fugindo das realidades que têm vivido. Podemos sintetizar esse parágrafo destacando 3 verdades, ou 3 coisas importantes. Primeiro, que é a necessidade de viver de modo digno, como ele inicia aí no verso 27. A necessidade de unidade no trabalho, realizar o trabalho que Cristo tem nos confiado, unidos como um só corpo, pensando de forma semelhante. E também, meus irmãos, como ele nos chama aqui, Paulo os exorta a estarem firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A unidade da igreja deve ser expressa em várias áreas, segundo o autor Hernando Dias Lopes. Ele cita o teólogo Moutier. Em primeiro lugar, ele mostra que a unidade do coração e de mente deve estar ligada. Isto fala das afeições, de como nós sentimos diante das pessoas e reagimos a elas. E o que ele está querendo dizer aqui é que nós devemos saber conviver com o indiferente. Isso é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Saber conviver com o indiferente com modo digno do Evangelho de Cristo é expressar as verdades doutrinárias. E isso só realiza conhecendo as verdades da Santa Palavra de Deus. A igreja precisa ter unidade doutrinária. Uma só palavra, uma só vontade, um só conhecimento, uma só verdade. Precisamos lutar não por modismo, doutrinas de homens, mas pela fé salvífica, que é o Evangelho da salvação. Fora da verdade, não há unidade. Paulo já afirmava aos Éfesos, quando ele escreve a sua carta, aqui aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6. A unidade deve ser, como a própria palavra diz, é única, uma só verdade. Muitos cristãos, muitos crentes fraquejam e fogem do combate na hora da tribulação, quando chega à sua porta. Outros se distanciam, não da obra, mas dos irmãos, e rompem a comunhão fraternal. É muito mais fácil fugir, é muito mais fácil do que reparar o corpo, reparar o membro. Às vezes é muito mais fácil fugir, cair fora do barco, do que resolver a permanecer firmes. A disciplina, meus irmãos, geralmente não é para todo mundo. É só para aqueles que confiam na vontade e na realidade da fé. Não é uma utopia o que nós vivemos pela fé. É uma realidade. E se estivermos firmes, confiantes que Deus é o nosso Senhor e Salvador, que Ele garante poder à igreja, que é Ele que é o cabeça e faz com que todos os membros estejam ligados, estaremos em comunhão com Deus e a vontade dEle. Para finalizar, Paulo ainda relata aqui a necessidade de coragem em meio à perseguição. Nos versos 28 e 30, ele diz: em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles provação, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele,
pois tendes o mesmo combate que vives em mim. E ainda, agora, ouves que é o meu. Meus irmãos, para a gente poder finalizar, nós possamos ver aqui que a igreja de Filipe estava enfrentando uma ameaça interna. E qual era a ameaça interna que estava a cometer-se aqui na vida da igreja? A quebra da comunhão. E isso não é fácil de se reparar. Isso não é fácil de reparar. É necessário ter uma vida cristã fundamentadas com verdades do Evangelho, verdades da salvação. É necessário deixar de lado o seu próprio eu, o seu próprio ego. E era o que estava acontecendo aqui com a igreja. Um dos problemas que Paulo chama aqui para que a igreja tivesse coragem. Ele exorta, sejam firmes, porque há uma ameaça interna. E essa ameaça interna é a comunhão dos irmãos, a quebra da comunhão. E uma outra ameaça era a externa, que era a perseguição. E Paulo ele correlaciona essa situação aqui, primeiro que deve ser verificada a ameaça interna, para que vocês estejam fortalecidos, porque se o corpo estiver fragmentado, jamais estará fortalecido, para poder terem o poder necessário para suportarem a ameaça externa. E a ameaça externa era a perseguição que estava ali batendo à porta da igreja. Paulo os exorta a trabalharem unidos e também a enfrentarem os adversários sem temor, sabendo que o padecimento por Cristo é uma graça, como ele fala aqui no verso 29, pois até mesmo a perseguição à igreja vem da parte de Deus, porque Deus permite. Deus permitiu que a perseguição viesse ali a Jerusalém, para que o povo pudesse espalhar. E se não houvesse perseguição, eu acredito que até hoje estariam lá em Jerusalém. Não queria sair do contexto, estava muito favorável. É bem verdade que somente pela fé, que vem pela graça, pode o sofrimento ser considerado um privilégio. A expressão que o autor nos traz aqui, em nada estejais intimidados, é Paulo exortando os irmãos de Filipos, que mesmo sob a pressão da perseguição, é necessário estarem unidos e firmes, lutando no mesmo combate que Paulo, contra aqueles que são opositores ao Evangelho. O sofrimento por causa do Evangelho não é acidental, mas um alto privilégio, nada menos do que um dom da graça de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe a estarmos firmes, fortalecidos, tendo a certeza que Deus é quem nos nutre, é Ele que dá poder à sua igreja a permanecer fiel. Mas Ele também nos chama para que nós venhamos estarmos unidos, para que toda a igreja fortalecida possa combater a perseguição que possa vir sempre à nossa porta. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria para vivermos como uma igreja única, uma igreja visível, uma igreja militante, mas também com a mesma confiança que a igreja que já triunfou, a igreja que dorme, ela seja uma única igreja. E Cristo Jesus nos garante que Ele virá no céu, junto com os seus anjos, a buscar a igreja triunfante, que é a igreja que já dorme, e a igreja que estará ainda militando, viva, para ser arrebatada. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a sabedoria de estarmos firmes, vivendo